O Jornal do Meio-Dia está de volta e recentemente a saída de grandes empresas da moratória da soja foi celebrada por entidades ligadas ao agronegócio. Mas o tema continua sob julgamento do Supremo Tribunal Federal, depois que a Advocacia Geral da União pediu uma nova suspensão da lei estadual. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da AproSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, Lucas Biber. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. É um prazer conversar com vocês. Presidente, essas trades, essas grandes compradoras de soja, primeiro, elas ignoravam o Código Florestal Brasileiro. Deram um prejuízo gigantesco, bilionário, aos produtores de soja. E ainda estão brigando para poder ter acesso aos bilionários incentivos fiscais de Mato Grosso. Está errado isso, não está? Aliás, muito errado, não é? Com certeza. Nós falamos muito como produtores, mas nós esquecemos, Lúcio, que teve um movimento de mais de 100 prefeitos aqui no estado, 127 câmaras dos vereadores e o Tribunal de Contas, justamente alegando que a moratória interfere também no desenvolvimento regional e social. E a apuração do Tribunal de Contas, que essas empresas recebiam mais de 4 bilhões por ano de incentivos fiscais, justamente com o requisito de promover o desenvolvimento regional. Ou seja, quase 50% de todo o incentivo fiscal de Mato Grosso. Exatamente. Então, elas estavam fazendo o contrário, principalmente dificultando novas fronteiras com a viabilidade que nós tivemos após a conclusão da pavimentação da BR-163 nos portos do Arco Norte, viabilizou muita área no norte. Porém, mesmo estando legais essas áreas, ou seja, os produtores que estão dentro da legalidade, que desmataram com autorização, que estão de acordo com o Código Ambiental, hoje acabavam sendo barrados pela moratória da soja. E aí há a alegação de que eles tinham a livre iniciativa, mas é o contrário, eles ferem a livre iniciativa. Por quê? Porque a própria decisão do CAD já demonstra que eles tinham ações coordenadas. Só lembrando aí que o CAD deixou claro o seguinte: olha, nós estamos tratando com um cartel. Exatamente, ele alega que há fortes indícios de formação de cartel, já que essas empresas correspondem a aproximadamente 90% do mercado comprador. Presidente, estamos na iminência do fim da moratória após 20 anos. O senhor poderia explicar melhor para a gente quais foram os prejuízos causados e para quem diz que agora haverá mais desmatamento? Por que isso não deve acontecer, na verdade? Bom, primeiro, já falando da parte de sustentabilidade, que é uma preocupação de todos nós, sempre usou-se uma narrativa de que após a moratória diminuiu o desmatamento, mas foi desconsiderado isso justamente o Código Florestal de 2012 e ainda em 2008, que é o marco da moratória da soja, o governo federal havia feito o decreto de combate a crimes ambientais. Então eles tentam jogar esse mérito à moratória da soja, que não é uma verdade. E com o Código Ambiental, hoje nós temos o CAR, monitoramento via satélite, que inclusive são as ferramentas utilizadas para fazer o monitoramento da moratória da soja. E a moratória, o próprio acordo privado diz que a aplicação é no polígono da área que foi desmatada. Ou seja, só que nem eles estão cumprindo o próprio acordo, eles estão restringindo o CPF e muitas vezes até grupo familiar num raio de 150 quilômetros. Ou seja, de quem estava desmatando dentro do limite legal, que é de 20%. Dentro do limite legal. Para ter uma noção... Na Amazônia. Exato. De um exemplo disso daí, lá em Itapurá, uma propriedade de aproximadamente 3 mil hectares, o produtor desmatou menos de 3 hectares para construir um armazém. E toda a área dele, além de estar legal, havia sido desmatada antes de 2008. Pelo fato de ter esse desmate para construir o armazém após 2008, a área inteira dele entrou na moratória. Então ele não conseguia comercializar e tem que partir para o comprador tipo C, que é o famoso mala preta, que muitas vezes não cumpre contrato ou não paga o contrato, ou quando ainda faz tudo certo, ele comete evasão fiscal
e não recolhe o imposto. Um ano depois, o produtor recebe uma carta do governo cobrando imposto atrasado, FETAB e tudo mais. Ou seja, só complementando, o Código Florestal já tem esse rigor em relação ao desmatamento na própria Amazônia, que Exato. O fim da moratória não vai estimular, não vai mudar isso? Não vai mudar, porque hoje a restrição, o embargo, se o produtor desmatar com monitoramento via satélite mais que 20 metros quadrados, o próprio satélite identifica e a partir daí o produtor já tem a área embargada, mesmo sem a moratória da soja. Então foi-se uma narrativa que foi usada lá na Europa para se vender o caos, né, e eles entregarem a moratória como solução, desconsiderando todos os mecanismos legais que nós já temos aqui no Brasil. E com detalhe ainda, Lúcia e Camila, diferente da justiça das nossas leis, a moratória da soja, ela acusa e julga e condena sumariamente sem o amplo processo legal. O devido processo legal enfim. Ampla defesa. Ampla defesa. Presidente, é uma grande compradora de soja aqui de Mato Grosso, uma grande trading, a AMAGE, ela era signatária desse pacto da moratória da soja que prejudicava os produtores. E agora, a AMAGE, ela saiu desse pacto, abandonou ou não, ou continua? Com a saída da ABIOV, que é a Associação Brasileira da Indústria de Óleo Vegetal, na qual a AMAGE também era associada, a AMAGE também saiu, né? Grandes empresas como a DM, Bunge e Cargill, hoje há o site da moratória da soja, então lá tem todas as pessoas que... Mas até aqui a AMAGE era signatária. Até agora, desse pacto aí que ignorava as leis brasileiras. Exato, até a virada do ano aí ela ainda era, e agora em 2026, graças a Deus, ela e outras empresas deixaram de ser, mas como diz, não de forma voluntária nem espontânea, mas por pressão mesmo. Agora, por decisão judicial, desculpa, Camila, só para frisar isso porque muito a decisão judicial, ela de fato tornou a lei de Mato Grosso, que foi proposta na época pelo deputado Gilberto Catani, que teve mais de 12 deputados que foram coautores. Nós tivemos aí, no fim de 2024, uma ação direta de inconstitucionalidade, um pedido de liminar, pedindo a inconstitucionalidade da lei, depois que o ministro Flávio Dino analisou a defesa da Assembleia Legislativa. Essa ação foi de quem? Foi do Partido Verde, que eu não me engano, PSOL, PT, teve outros partidos aí, e o Greenpeace também entrou como amicus curiae e outras ONGs entraram, e que são signatárias também da moratória da soja. E aí o ministro Flávio Dino, após a defesa da Procuradoria do Estado e também da Assembleia Legislativa, acabou revertendo a decisão e o Pleno do STF já confirmou, ou seja, hoje já está votado pelo Pleno do STF e temos ainda uma medida preventiva do CAD também que sancionaria caso essas empresas continuassem aplicando. Hoje a ação no CAD está suspensa, mas os efeitos liminares continuam vigentes. Agora, apesar da decisão contra a moratória, praticamente estamos observando o fim, né, dessa medida de 20 anos. E de todos os prejuízos, ainda há um pedido da AGU, né, Advocacia Geral da União, que atende o Estado, para que ocorra a prorrogação, certo, dessa moratória. A quem entende, a quem a AGU está, aos interesses de quem, eu pergunto, já que traz prejuízos econômicos? Como explicar isso? Por incrível que pareça, né, a AGU, a Advocacia Geral da União... Só lembrando, presidente, que a AGU, a Advocacia Geral da União, é um ministério do governo do presidente Lula. Exatamente. A advocacia do Poder Executivo. Exatamente, representa o governo federal. O governo federal nos espanta porque ela coloca um acordo privado acima da nossa legislação, desconsiderando o Congresso Nacional e o nosso ordenamento jurídico. Então a AGU pediu para que haja a prorrogação de mais um ano, só que já teve um ano dado ao ministro Flávio Dino para essas empresas se adaptarem e, por outro lado, ela tenta também o reconhecimento desse acordo privado para que ele, tendo aceitação do Poder Executivo, ele tenha validade. E isso é terrivelmente perigoso, não só pensando em moratória da soja, no produtor, mas gera um precedente. Daqui a pouco, em todos os nossos setores, qualquer acordo privado pode prevalecer
acima do nosso Congresso. E aí, vamos fechar o Congresso? A partir de agora só tem judiciário executivo? Então é algo muito perigoso. Eu espero e acredito que o judiciário não deve acatar esse pedido, porque é absurdo em termos de se olhar toda a nossa república e a democracia. Agora, presidente, existe já uma avaliação aí das entidades, especialmente da AproSoja, o que é que teria sido determinante para que a Advocacia Geral da União entrasse com uma ação no STF em defesa das tradings contra os produtores, e aí o seguinte, até colocando assim em xeque o próprio Congresso Nacional? Então, isso é uma influência muito forte de ONGs, mas o que nos preocupa que é essa influência também política de grandes tradings aí que tem por trás. Elas estão fazendo um lobby pesado em cima disso, e isso acaba preocupando bastante, né? Influência política pesada em cima disso, porque está sendo desconsiderado, como eu falei, toda a nossa legislação. E não custa lembrar que existem tradings aí que tem assim uma proximidade, tem uma influência bastante muito grande com o governo federal. Com o governo né? federal, inclusive os apoiaram nas últimas eleições, o que é democrático, mas essa influência muitas vezes, por ser muito acima do normal, ela acaba tendo uma tendência mais ideológica, com viés econômico, para beneficiar um pequeno grupo, do que pensando no coletivo e na população no geral. Lembrando também que o senhor mencionou que os partidos de esquerda, eles mesmos, né, protocolaram no STF, signatários da própria moratória. Mas, falando em números, presidente, quais foram os prejuízos causados pela moratória ao longo de 2 décadas e que agora provavelmente não teremos mais? Tem uma ação, inclusive, na Justiça já. Tem uma ação na Justiça pedindo reparação por danos morais, né? E nós temos que resgatar que só a conta, desde lá do início do marco da moratória da soja, nós temos aí um prejuízo estimado de aproximadamente 43 bilhões de reais. Isso é valor direto aos produtores, e também o prejuízo indireto, porque como era cômodo dessas empresas, inclusive um dos presidentes da Biov e presidente de uma dessas grandes tradings também, em uma entrevista que inclusive está disponível no YouTube, né, o influenciador falou que essas empresas tinham vantagem econômica, comercial também em aderir à moratória da soja. Ele deixou claro isso. Essas empresas vendiam o caos fora do país e entregavam a moratória como a solução, desconsiderando todo esse aparato legal que nós temos hoje no Brasil e ganhando para isso. Essas empresas, essas tradings, não defendiam os interesses dos produtores. Elas estavam a serviço de quem? Os próprios interesses. Os próprios interesses de grandes traders, seja internacionais, como aqui de dentro do Estado, também tem forte influência na política estadual e federal. E que, felizmente, está chegando ao fim. Se Deus quiser, a gente espera que esteja chegando ao fim, porque, de fato, é uma grande injustiça, uma aberração legal, na verdade, tudo isso que ocorreu. E só para encerrar aqui, ficou uma brecha nessa lei da moratória aqui de Mato Grosso, num dos vetos do governador Mauro Mendes, que era uma autodeclaração dessas tradings. Isso preocupa, presidente? Então, preocupa. A Assembleia Legislativa já está se movimentando nesse sentido. Eu acredito, já vi uma conversa que a deputada Janaína Riva deve apresentar um projeto de lei para tentar vedar ao máximo para não haver subterfúgio. Apesar da lei e a regulamentação terem ficado já muito boa, mas pode dar alguma interpretação para ter algum tipo de subterfúgio. E ela quer, de fato, pelo que nós estamos sabendo, vedar para isso não ocorrer mais e não ter mais essa injustiça de volta no Mato Grosso. Lembrando que a ProSoja e todos os produtores, nós defendemos sempre a legalidade. Ninguém aqui está defendendo desmatamento ilegal, né? Nós defendemos a legalidade. O problema é que a moratória colocava produtores que estavam dentro da legalidade, os tornava ilegais, impactando aproximadamente 2,7 milhões de hectares no estado. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia.
Lúcio e Camila, eu também agradeço, fico muito feliz em poder participar. Obrigada, presidente. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.